Quem foi a pessoa que mais te surpreendeu na última eleição nesse sentido? MBL. Como que uma iniciativa chamada Movimento Brasil Livre estabelece uma equivalência moral entre o governo Bolsonaro e os governos petistas. Eu tento entender o processo pelo qual o nosso país está passando, e aí eu estava analisando a votação do segundo turno das eleições de 2022, e aí eu me deparei com a diferença de votos. Ela é ínfima diante do número de eleitores. O Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar, e a diferença de votos foi um pouco superior a 2 milhões. Só que essa diferença é ainda menor. Por quê? Porque basta que uma pessoa mude de lado para a diferença não é 1, ela é 2. É 1 a menos para um lado, 1 a mais para o outro lado. E o número exato, Bruno, de pessoas que definiram a eleição é 1.069.823. Esse número mexeu tanto comigo. Falei, nossa, bastava que 1 milhão de pessoas tivessem sido persuadidas para o país ter um rumo completamente distinto, independentemente do mérito dessa decisão. Isso ficou muito na minha cabeça. Falei assim, nossa, olha a oportunidade que a gente tem como formador de opinião. Porque a gente está vendo que as eleições no Brasil, elas estão sendo definidas por poucos milhões de pessoas. Percentualmente é muito pouco. O que é 1 milhão em 150 milhões de pessoas? É menos de 1%. Eu conheço ex-comunista, ex-revolucionário, ex-socialista. Eu não conheço ex-liberal, não conheço ex-conservador. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista sensacional aqui com o Caio Coppola, onde ele desvendou os bastidores daqueles debates que ele tem lá na CNN. Vai falar também sobre outros debates que ele teve com os esquerdistas, vai falar sobre a pressão que ele leva, como ele constrói os seus argumentos, vai também falar sobre eleições, o desgoverno que está aí, o Lula, vai explicar o que levou à derrota de Bolsonaro em 2022 e vai falar dos traíras do MBL que infelizmente não quiseram apoiar o Bolsonaro em 22 apenas por questão de ego, de vaidade, que infelizmente dizem ser de direitas e liberais, mas a gente sabe que aquele MBL ali é uma farsa, é uns meninos farsudos, aquele Kim Kataguiri, sinceramente, se mostrou ser traidor. Eu vou deixar essa entrevista aqui para vocês conferir, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Eu tenho muito orgulho, não apenas de nunca ter sido processado na minha carreira, como também nunca ter sido objeto de um direito de resposta. Nunca teve um processo? Nenhum. Que isso? Sim, porque eu não ofendo. Não, eu não ofendo ninguém. Eu não ofendo ninguém. Essas são condutas que são tipificadas no Código Penal. Mas hoje a simples presença de pessoas já é ofensiva. Sim. A gente teve realmente uma distorção. Mas mesmo dentro desse novo normal jurídico, vamos chamar assim, né, usando aqui muito eufemismo, mesmo nessa situação, eu consigo passar as minhas posições de forma incisiva, sem abrir essa brecha para persecução penal. Você passa raiva? Muita. Eu acho que a jornada humana, ela é sobre transcender os seus impulsos, né? Então, a jornada civilizatória do homem, né, justamente você colocar a sua arbitrariedade, o exercício das suas próprias razões, né, a imposição dos seus caprichos num segundo plano, e aí tendo um norte moral, um norte de comportamento, você vai tentando se adequar a isso. E no meu caso, né, por ter essa persona pública, é até um pouco mais fácil, porque eu já tenho uma referência em mim mesmo do que seria o meu comportamento ideal. Mas é claro que tem muita coisa que me aborrece. Tem muita coisa que chateia, né, os telespectadores ou que causa indignação, até revolta nas coisas que a gente é obrigado a ouvir no debate público. Aquilo me dói sobremaneira. Quando você se depara com uma injustiça flagrante, quando você é impedido, por N motivos, de falar o que você sabe ser justo, correto, verdadeiro, aquilo mexe com você. Hoje em dia, minha rotina é assim, eu acordo, eu rezo, eu tomo banho gelado, apesar do inverno. Eu descobri que isso daí me faz muito bem.
É como se fosse... Tem aquele vídeo famoso do general americano falando sobre arrumar a cama. Sim. Arrumar a cama nunca funcionou muito bem para mim, mas o banho gelado, sim. Gelado ou frio? Gelado. Só torneira fria, inclusive quando São Paulo agora está fazendo o quê? 12, 13, 14 graus, aí que é mais interessante, né? Porque você passa por um desconforto voluntariamente, mas aquilo obviamente te desperta, né? E você tem uma pequena sensação de realização naquele momento, né? E muitas pessoas falam, nossa, mas para que você vai, né, restringir a sua própria liberdade, conforto e bem-estar dessa forma? Por algum motivo que eu desconheço, funciona. E eu acho que ele te estimula. A sensação que eu tenho é que melhora a sua imunidade, a sua disposição e te deixa, vamos dizer assim, mais resiliente em relação aos desconfortos do dia a dia. Então, a minha rotina é essa. A pessoa que tem mais condição e que busca saúde mental, ela tem lá a sua terapia uma vez por semana, 1 hora, e que já é muito bem-vindo, né? Eu tenho horas de terapia, né? Porque eu tenho esses espaços seguros em que eu posso desopilar isso, e isso me ajuda muito. Mas assim, desde o começo, eu fui premiado pela opinião pública por ter um temperamento mais calmo. E que, na verdade, talvez, era só o caso de eu estar pensando no que eu ia falar. Porque, imagina, eu não sou jornalista, eu não tenho essa formação, eu não estava habituado com esse ambiente, principalmente eu estreei no rádio ao vivo, né? E era um programa matinal, que a gente recebia a pauta com minutos de antecedência. Então, era adrenalina... Tinha que formular uma opinião na hora, né? Muito rápido. Era um programa de 1h30, a gente sabia das pautas no início do programa, todas elas. Então, muitas vezes, durante os outros assuntos, que não eram tanto do meu interesse, coisas, amenidades, né? Tinha fofoca, tinha notícias de entretenimento, de música, essas coisas. Eu optava por não me manifestar naquilo e focar nos comentários de política, de economia e alguns de comportamento. O trabalho do formador de opinião, ele é muito mais de esclarecer, de trazer luz, e nada disso está associado à virulência, à agressividade. Então, a versão pública é a minha melhor versão, né? Muitas pessoas me perguntam, nossa, como que você consegue manter a sua calma, né? Aí eu brinco, falo, olha, em primeiro lugar, eu sou pago para isso, né? Em segundo lugar, a minha família está assistindo. E em terceiro lugar, eu sei que a melhor forma de você veicular uma mensagem é mostrando segurança em relação àquilo. Então, a indignação, ela é justa e às vezes ela cabe, como no caso do sobrenome que eu citei anteriormente. Mas ela deve ser um último recurso, sabe? Para dar ênfase, ela deve ser excepcional, né? E não o seu estado natural. Porque quem tem certeza absoluta sobre a verdade não precisa se exaltar, né? Eu lembro que uma das coisas mais bonitas você citou Marco Aurélio, eu gosto muito de Paulo. Quando Paulo escreve para Timóteo, né, que era um jovem pastor, né, ele fala assim, olha, a gente tem que ensinar com paciência e mansidão na esperança que a pessoa conheça a verdade. O que eu tento fazer é o seguinte, olha, você quer que eu explique? Está explicado. Você quer que eu desenhe? Está desenhado. Mas agora a reflexão é sua, né? Eu não estou aqui para, enfim, ficar esfregando na sua cara os preconceitos ou jogando a verdade na tua cara. Não é essa a ideia. Porque eu brinco, eu falei isso numa palestra recente, a verdade é como um diamante, né? Se você joga ela na cara das pessoas, machuca, apesar dela ser muito bela. Como é que você explica o sucesso que você teve como debatedor e comentarista político, se as pessoas em geral não estão buscando pessoas assim? Eu acho que existem algumas demandas que são demandas latentes, né? Então, intuitivamente, eu já tive a oportunidade de conversar com executivos, né, de mídia que trazem justamente esse ponto. Olha, o público quer ver sangue. Isso até é estimulado, de certa maneira, em quadros de debate, em que existe confronto de opiniões, esse tipo de coisa. E óbvio que nessas situações em que você está
discutindo com uma pessoa com uma posição completamente distinta da sua, eu sempre encarei dessa forma, né? O meu objetivo aqui não é convencê-lo, é convencer a audiência, o público. Então, eu acho que existe sim espaço para racionalidade, porque as pessoas buscam a luz, Bruno. Todo mundo todo mundo quer ser esclarecido, todo mundo quer ter uma compreensão melhor. Eu não sou dono da verdade, mas eu com certeza, em relação a muitos temas, ofereço um ponto de vista original e com uma fundamentação nos fatos, né? Então, assim, eu geralmente vou adjetivar condutas, eu não vou adjetivar pessoas. Alguns cuidados, né? Tem algumas situações em que não há provas, mas não há dúvidas. Eu me furto a comentar sobre elas. Eu tenho que ser um pouquinho reticente, né? E cada vez mais eu uso menos as minhas próprias palavras. Hoje em dia eu tenho me ancorado muito... Nas aspas. Nas aspas. Exatamente. Né? Ainda que você use fontes e veículos, e essa é a minha preferência pessoal, do outro espectro político. Então, dificilmente você vai me ver citando Gazeta do Povo, ou Revista Oeste, ou talvez até um documentário da Brasil Paralelo, embora eu consuma esses conteúdos, né? Eu vou muito mais para umas aspas da Folha de São Paulo, do G1 e por aí vai. Eu tento entender o processo pelo qual nosso país está passando, e aí eu estava analisando a votação do segundo turno das eleições de 2022, e aí eu me deparei com a diferença de votos. Ela é ínfima diante do número de eleitores. O Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar, e a diferença de votos foi um pouco superior a 2 milhões. Só que essa diferença é ainda menor. Por quê? Porque basta que uma pessoa mude de lado para a diferença não é 1, ela é 2. É 1 a menos para um lado, 1 a mais para o outro lado. E o número exato, Bruno, de pessoas que definiram a eleição é 1.069.823. Esse número mexeu tanto comigo. E, nossa, bastava que 1 milhão de pessoas tivessem sido persuadidas para o país ter um rumo completamente distinto, independentemente do mérito dessa decisão. Isso ficou muito na minha cabeça. Falei assim, nossa, olha a oportunidade que a gente tem como formador de opinião. Porque a gente está vendo que as eleições no Brasil, elas estão sendo definidas por poucos milhões de pessoas. Percentualmente é muito pouco. O que é 1 milhão em 150 milhões de pessoas? É menos de 1%. Eu conheço ex-comunista, ex-revolucionário, ex-socialista. Eu não conheço ex-liberal, não conheço ex-conservador. Aí isso encaixa com o começo do que a gente falou, que aquela história de que o despertar, além dele ser um movimento do indivíduo, ele é irreversível. A partir do momento que a pessoa entende que a liberdade é a força motriz da prosperidade, ela não volta mais atrás. Então, o Brasil, que sequer tinha uma direita há coisa de 10, 20 anos, hoje em dia coloca 1 milhão de pessoas nas ruas, lutando pelo devido processo legal e pela liberdade de expressão. Então, eu realmente sou muito otimista em relação ao futuro político do Brasil. Se você conseguir me citar um país socialista que prosperou com esse modelo econômico, talvez você consiga me persuadir. Só que você não vai conseguir. Aliás, se eu tiver uma imagem de satélite, né, lá na Ásia, passando sobre as Coreias, você vai ver que a Coreia do Sul, né, no modelo capitalista, e a Coreia do Norte, no modelo comunista, a diferença consegue ser vista do espaço. Porque você tem trevas de um lado e você tem luz do outro. Quando você compara a contribuição dessas sociedades para a humanidade, quanta coisa não sai da Coreia do Sul? Né? O pessoal vai brincar do K-pop, não, mas obviamente estou falando de tecnologia, de contribuição intelectual, né? E da Coreia do Norte, você tem miséria, violência, enfim.
ainda assim impera a mentalidade anticapitalista, anti-americana, anticonservadora. Por que será? Porque você ter contato com a verdade não basta, você precisa assimilá-la. E isso é um processo. E às vezes é uma coisa que não vai ser alcançada, né, por aquele indivíduo, dadas as circunstâncias. E eu fico pensando que é ainda mais difícil conforme esse indivíduo ele vai se graduando e progredindo na vida. Porque o ponto de retorno fica muito distante. A pessoa ela já se distanciou tanto da verdade que o caminho de volta é tão maior e é tão mais doloroso, ela vai ter que abrir mão de tantas crenças, ela vai ter que destruir tantos laços, ela vai ter que se desdizer, ela vai ter que se humilhar tanto que ela prefere insistir no erro, né? Quando você aceitou o convite da Jovem Pan, você pensava, de alguma maneira, ainda que no longo prazo, se candidatar? Nunca pensou? Não, assim, eu sou instado a pensar constantemente, né? Inclusive foi uma enorme frustração. A gente fez quando a gente estava lançando ou fazendo o pré-lançamento chama Método Coppola, métodocopola.com.br. Quando a gente estava fazendo esse pré-lançamento, uma das ideias, ideia criativa, foi falar assim, olha, fala que você é candidato, mas obviamente eu nem poderia fazer isso, porque na fase de pré-campanha você tem que falar pré-candidato, tem uma série de cuidados. Era um vídeo de 2 minutos e no último minuto eu explicava, olha, na verdade, eu falava, eu vou ser candidato em 2024 e 2026, mas eu sou candidato ao desafio de eleger centenas de parlamentares. E assim, esse vídeo acho que teve, sei lá, mais de 2 milhões de visualizações, foi um negócio impressionante, mais de 300 mil curtidas, mais de 160 mil compartilhamentos. A maioria curtiu no começo, o candidato, pá. Pá. E já compartilhou no começo. Mas gerou muita frustração, sabe? Porque o pessoal vive pedindo, principalmente Senado, muita gente, né, para sair e tal. Só que foi o que eu coloquei. Eu falei assim, eu acho que eu encontrei o melhor caminho de contribuir, que é não só como influenciador, mas também formando formadores de opinião. Porque isso é uma campanha política, é a oportunidade de debater as ideias. Porque eu ouço isso muito também. A gente precisava de mais não sei quantos de você. Tá bom, então vamos fazer. Porque é acessível. É acessível. Então, eu sei que parece um pouco ambicioso, mas eu acho factível. Se você quer combater a fantasia, você tem que estar subsidiado na realidade. Então, por exemplo, eu vejo um monte de gente falando os conservadores são a maioria da sociedade. Você não ouve isso? Claro. Qual é o subsídio para você falar um negócio desse? É empírico? É a sua percepção? Isso são palavras ao vento. Agora, quando você mostra que o Datafolha e a CNT e o IDEA mostram que saidinha temporária de presos, legalização das drogas, o da maconha, para ser bem específico. O aborto também. E o aborto. Todos eles são temas em que os valores conservadores informam a decisão de 7 em cada 10 brasileiros, aí você já tem um outro peso no seu argumento. Eu acho que essa é uma realização da sociedade brasileira e principalmente da sociedade brasileira do espectro da direita. É que, diante do que se apresenta, né, inclusive no cenário federal, essas diferenças elas ficam muito diminutas. E daí o grande erro de muita gente de ter passado pano para a candidatura do Lula da Silva em 2022 ou até advogado o voto nulo. Isso... Quem foi a pessoa que mais te surpreendeu na última eleição nesse sentido? MBL. Como que uma iniciativa chamada Movimento Brasil Livre estabelece uma equivalência moral entre o governo Bolsonaro e os governos petistas. Então, assim, uma pessoa que acha que um governo petista é igual ou melhor que um governo que tinha Tarcísio, Paulo Guedes, entre outros, realmente não está movida pelo melhor interesse da nação. Pelo menos não naquele momento.
Mas, enfim, são as coisas da política. E eu acho que, graças a Deus, é isso que me diferencia dessa turma. Quando você não encontra espaço dentro do seu ideário político, você tem que tentar destruir o seu concorrente, né? Agora, fazer isso às custas do destino do Brasil, eu reforço o número do começo da nossa entrevista, Bruno. 1.069.823. Vai ver qual que é a audiência semanal do MBL. E no caso deles, eles ainda predam nas particularidades da audiência, que é uma audiência, às vezes, adolescente, né? É uma audiência que está, enfim... descobrindo a vida. Descobrindo a vida, formando a sua identidade. Bruno, quem desses youtubers, desses movimentos, apoiou o meu abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes? Quem? Movimento Brasil Livre defende as liberdades individuais, entre elas liberdade de expressão devido ao processo legal. Ninguém. E para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet, clique no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita. É gratuita a aula que tem lá te ensinando o passo a passo de como fazer renda aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, tigrinho, vou ter que investir dinheiro ali ou aqui, perder dinheiro. Nada disso. É aprender a você criar conteúdos, informações, notícias aqui na internet e monetizar um canal e você ganhar mensalmente. É um passo a passo. Assista a aula, tá lá no primeiro comentário ou então aqui na descrição e vai te ensinar o caminho de como você pode fazer isso aqui na internet. Pessoal, Caio Coppola é sensacional. Hoje, na minha opinião, é um dos melhores debatedores aqui no nosso Brasil. Quando se trata do viés da direita, dos conservadores. Na esquerda, ele enfrenta, você vê ali que na CNN, ele sempre enfrenta aquele Ricardo Cardoso, se eu não me engano o nome dele. Aquele cara ali, ele já foi advogado do PT, já foi ministro da Dilma, se eu não me engano. E ele tá ali para defender o governo do PT com unhas e dentes. Independente, e Alexandre de Moraes e tudo. Independente de qualquer coisa, ele tá ali para fazer a defesa dele. O Caio Coppola, como ele bem falou nessa entrevista, ele vai para os debates e não afina para ninguém não. Você vê só, aquela calma, aquela serenidade dele, ele não aumenta o tom de voz, ele não agride o outro debatedor, não é aquela baixaria, é um debate muito bonito com argumentos. Você vê que todo debate que Caio Coppola tá, ele sempre diz, abro aspas para a revista Veja, abro aspas para a Folha de São Paulo, abro aspas para fulano e ciclano. Ou seja, é um cara de alto nível no debate. E a grande verdade é que nós estamos precisando de mais pessoas que têm esse nível para debater. Tem o Nicolas Ferreira, mas é poucos. Quando a gente vem olhar no cenário brasileiro, é poucos. Exatamente pelo fato de que, por causa da censura, essa é a grande verdade, você vê. Antigamente ele fazia parte da Jovem Pan. A Jovem Pan antigamente tinha bons debatedores, bons jornalistas. Tinha o Caio Coppola, tinha aqueles que estão nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, tinha o Rodrigo Constantino, tinha o Fiuza, tinha o outro que está em outro canal aí. Ou seja, tinha boas pessoas da direita, mas infelizmente eu acredito, esse é meu ponto de vista, pelo fato deles defenderem a ideologia de direita, conservadora, liberal, e infelizmente a maioria dos jornalistas e do jornalismo, da imprensa aqui no Brasil ser com o viés de esquerda, tiveram que colocarem eles para fora. Acredito eu que por pressão do governo federal, por pressão do governo estadual, embora o governo estadual de São Paulo é Tarcísio agora, mas antigamente era outro. Então, por esse motivo, a maioria dos jornalistas, você vê só, eles estão saindo dos programas. Eu não sei como a CNN ainda está aturando o Caio Coppola. Eu não sei como, porque o Caio Coppola é um cara de muita convicção e não abre mão não para agradar. Mas, infelizmente, aqui no nosso Brasil,
a narrativa que tem ganhado força e o que eles querem colocar, porque essa que é a ideia, o que eles querem fazer é isso, colocar na cabeça e na mente das pessoas de que a esquerda é bom, o socialismo vale a pena, o Brasil tem que ser assim, todo mundo tem que dividir, ninguém é para ser rico, eles querem vender essa ideia, não, ninguém pode, não, os mais ricos são os opressores, os mais pobres são os coitados, então é a classe pobre. Não é à toa que eles vendem, e o Lula se vende como o pai dos pobres. Mas que pai dos pobres é esse? Em que o povo está na miséria e cada dia mais entrando ainda na miséria. Como? Pagando mais imposto, inflação de alimento, roubalheira de INSS que está afetando os pobres, não é os ricos não. Eles dizem que querem taxar os ricos, aquela conversa toda, mas quem dança no final de tudo é os pobres. Então, esse conceito da esquerda é ultrapassado. Qual país socialista que avançou, que cresceu, que prosperou com um povo livre, independente, com um povo que tem a liberdade de expressão? Qual socialismo libera o seu povo para ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa? Nenhum país do mundo. Aí você diz, ah, não, mas a China é um dos países mais ricos do mundo, mas é o socialismo que impera lá, é o comunismo que impera lá. Lá não tem liberdade de expressão. Coreia do Norte, não tem liberdade de expressão. Venezuela, Cuba, qual? Você vê a Argentina estava no buraco. Governos de esquerda colocaram a Argentina no buraco. O Javier Milei ganhou agora, pegou um país num buraco. Aí estão protestando contra ele agora. Ele é de direita, conservador, liberal. Estão protestando contra ele. Sim, mas ele está tirando o país de um lodaçal que a própria esquerda colocou. E a esquerda agora quer dizer que é ele. Não, o país está entrando nos trilhos. Mas você vê só, aonde a esquerda coloca a mão, o negócio é complicado, é censura, é liberação disso, libera droga, libera boi e aquela coisa toda. E nós sabemos que aqui no Brasil, a maioria das pessoas são conservadoras. A maioria das pessoas são pessoas que têm pautas, que se identifica com o conservadorismo, com a direita. Mas eles ainda querem vender a narrativa de que a esquerda é bom, a esquerda faz maravilhas e o socialismo é bom. Mas as pessoas estão entendendo cada vez mais. É por causa desse tipo de debatedor, por causa desse tipo de pessoa que traz informações corretas, que as pessoas vão cada dia mais aprendendo, entendendo e vendo que a esquerda não leva ninguém a lugar nenhum. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.